Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra e satisfação que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse assunto polêmico a respeito do jejum que agrada a Deus. Atendendo aí o pedido da nossa irmã Daiane Silva, que tem nos acompanhado aí no nosso canal. Louvado seja Deus. A pergunta dela é se existe jejum parcial ou que tipo de jejum que agrada a Deus. E nós resolvemos fazer a pesquisa para trazer aqui em nosso canal a respeito desse assunto, que talvez você também, espectador, tenha essa dúvida acerca do jejum. E com isso, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe em sua rede social para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Louvado seja Deus. E no comentário você tem a liberdade de abordar um assunto para os nossos próximos vídeos. Amém? E com isso eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, do verso 1 até o verso 9. E nós vamos ver o que a palavra diz acerca do jejum que agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procura e tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos e a justiça e tem prazer em chegar a Deus. E dizem: por que jejuamos nós e tu não atentaste para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, explorai os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que escolhi? Que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco em cinza? É isso que chama de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desates as cordas do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres descerrados, e vendo nu cubras, e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquamente. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí um texto bastante poderoso que nos mostra a respeito do jejum que agrada a Deus. Hoje, amado, existem várias divergências acerca desse assunto. Quantas pessoas nos ensinam a fazer o tal e famoso jejum parcial. Para você, pastor, para você, obreiro, que ensina a respeito do jejum parcial, eu gostaria que você me desse apenas um versículo bíblico que comprove a graça de Deus dentro de um jejum parcial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos que o versículo mais usado para aqueles que apresentam o famoso jejum parcial é aquele de Daniel. Aleluia, louvado seja Deus. O jejum apenas para comer os legumes. Ou você escolher uma coisa que você mais gosta e evitar comer aquilo, dizendo que está jejuando. Mas o texto bíblico aqui em Isaías, no capítulo de número 58, louvado seja Deus, ele está dizendo, aleluia, louvado seja Deus, no versículo 5, é este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Louvado seja Deus. É um jejum de total abstinência a Deus, um dia de proibição à sua alma. Talvez você diz: irmão Donizete, eu gosto de comer bife e eu não como sem comer o bife, então eu vou jejuar de bife. Aleluia, louvado seja Deus. Isso para Deus não é um jejum aprazível.
Jejum aprazível é quando você, aleluia, tira aquele dia de separação, aleluia, totalmente, aleluia, para se voltar às coisas de Deus. Aleluia, se você está degustando alguma coisa, passando água, remédio, aleluia, pelo seu esôfago, automaticamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a sua alma não está sendo afligida e esse jejum não agrada a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E os que te apresentam um jejum parcial, eu gostaria de que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Daniel, no seu capítulo de número 1, aquilo que eles dizem, que eles falam, aleluia, que é o jejum parcial. Eu quero que você confira comigo o texto bíblico, aleluia, e notifique que dentro desse texto não está tratando-se de um jejum parcial, simplesmente está tratando, aleluia, louvado seja Deus, de Daniel não querer se contaminar com aquilo que o rei colocara diante dele. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto bíblico, ele vai nos mostrar aqui, aleluia, no capítulo de número 1 de Daniel, a partir do verso 1 que diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sineá, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras da língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, na porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim daqueles pudessem estar a serviço do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abidenego. Daniel, porém, propôs no coração não contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele o vosso rosto mais triste do que os jovens que são vossos iguais. Assim podereis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. E dessa sorte o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a criatura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, queridos espectadores, o que o texto bíblico está nos falando. Em episódio nenhum, dentro desses 21 versículos, da qual o texto nos mostra,
Eu não vejo escrito um jejum parcial. Aleluia, louvado seja Deus. Isso trata-se de uma ideologia humana, profana e barata. Porque o jejum que agrada a Deus, o profeta Isaías, ele nos ensina que é um dia que você tira, aleluia, de proibição. Um dia que você tira, aleluia, para afligir a sua alma diante, aleluia, louvado seja Deus, de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, para se aproximar, aleluia, para se santificar ao Senhor. Isso é o jejum que agrada a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tanto que o próprio salmista Davi, aleluia, se você conferir a sua Bíblia comigo, abra aí, Salmos de número 35, aleluia, versículo de número 13. O texto bíblico vai nos mostrar o seguinte: contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e humilhava a minha alma com o jejum, quando a minha oração não era respondida. Olha o que o salmista ele deixa claro, aleluia, louvado seja Deus, que quando estava enfermo, as suas vestes eram pano de saco, mostrando a humilhação que ele, aleluia, se portava diante de Deus. E humilhava, olha o texto claro nos dizendo, e humilhava, aleluia, louvado seja Deus, a sua alma com jejum, quando a sua oração não era respondida. Aleluia. Portanto, espectador, o jejum que agrada a Deus é aquele que um dia você humilha a sua alma. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, mas eu vou correr porque do tempo. Ainda nos Salmos de número 69, 10, o texto bíblico vai nos dizer assim: quando choro e castigo com jejum a minha alma, eu suporto a afronta. Aleluia, louvado seja Deus. Olha aqui que o salmista vem nos mostrando que quando ele castiga a sua alma com jejum, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ele suportava a afronta. É duro suportar uma afronta, não é? Então jejue, aflige a sua alma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pois quando a afronta vier, você será mais do que vencedor. Agora eu gostaria de que você, espectador, que me mostre algum texto me dizendo o jejum parcial, porque já li a Bíblia por misericórdia de Deus por 6 vezes, aleluia, e até hoje, dentro dessas 6 vezes, eu não vi ainda escrito parcialidade no jejum. Eu ainda não vi um jejum parcial lá descrito. Aleluia, o que eu vejo é que um dia você aflige a sua alma. Ah, irmão Donizete, se eu ficar sem comer o bife, se eu ficar comendo só, aleluia, louvado seja Deus, vegetais, comendo frutas, tomando água, aleluia, minha alma vai se sentir afligida. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, mas não é esse o jejum que agrada a Deus. Mas olha o que Jesus nos ensina acerca desse assunto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, do verso 16 ao 18. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuardes, unge a tua cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí Jesus ele sendo claro, que quando você jejuar, aleluia, quando estiver afligindo a tua alma, aleluia, não mostre-se entristecido, pelo contrário, lave o seu rosto, aleluia, louvado seja Deus, unge a tua cabeça para que não pareça aos homens que você jejua. Talvez nasça a sua pergunta, então por que eu preciso ungir a minha cabeça? Por que eu tenho que lavar o meu rosto? Porque quando você unge, aleluia, o seu rosto, unge a sua cabeça, automaticamente o seu rosto ele não vai se desfigurar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pelo contrário, o seu jejum, aleluia, ele precisa ser visto pelo Pai e secretamente, aleluia, e ele secretamente, aleluia, louvado seja Deus, te recompensará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fazendo aqui, amado, uma pesquisa acerca desse assunto,
Nós vemos aí que existe alguns tipos de jejum. Aleluia, louvado seja Deus. Existe o jejum, aleluia, intermitente. Existe o jejum, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, por prescrição médica. E existe também o nosso jejum bíblico, ou seja, na linguagem da ciência, um jejum seco. Aleluia. Jejum intermitente, amado, segundo a pesquisa que eu fiz, é um termo designado para um padrão alimentar no qual alterna-se período em jejum e de alimentação, que exige também alguns protocolos adotados, tipo o método 16x6, no qual o praticante fica 16 horas sem se alimentar e tem uma janela de 8 horas para se alimentar. Isso chama-se jejum intermitente. Louvado seja Deus. Dentro desse jejum intermitente também existe o jejum em dias alternativos. Aleluia, louvado seja Deus. No qual o praticante jejua por 24 horas e se alimenta normalmente nas outras 24 horas. Aleluia, louvado seja Deus. Existe o método também, aleluia, louvado seja Deus, que a pessoa jejua o dia inteiro. Tudo isso equivale-se do seu organismo, porque Jesus também ele não se agrada de sacrifício, aleluia, de vão sacrifício. Se o seu organismo ele só suporta 12 horas de jejum, por que você faria 13? Para Deus se tornaria um sacrifício de tolo. Aleluia, louvado seja Deus. Tenha os seus limites na sua consagração, no seu jejum. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, para que também não aflinja, aleluia, não venha trazer ao seu corpo físico uma enfermidade, porque o jejum jamais, o jejum que agrada a Deus, jamais jogaria o seu corpo físico para uma doença física. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o seu jejum é como disse Isaías 58, é para que um dia você aflinja a sua alma. Louvado seja o nome do Criador. E nós vemos muitos textos e muitos personagens, aleluia, da qual apresentaram a Deus um jejum e foi aprazível aos olhos do Senhor. Vamos, por exemplo, em Moisés. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, capítulo 34, o verso de número 26 e o versículo de número 28, o texto bíblico nos diz assim: Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, a saber, os 10 mandamentos. Preste atenção que Moisés ele fez 40 dias com 40 noites. Aleluia, glória a Jesus. Sem comer pão e sem beber água. Aleluia. E a ideologia barata e profana da atualidade diz que você pode fazer um jejum parcial. Olha que foram 40 dias. Talvez no seu subconsciente você pode me abordar a pergunta: como pode um corpo físico suportar um jejum de 40 dias? Amados, é óbvio que a alimentação no tempo de Moisés era uma alimentação pura. Não é como essa nossa alimentação hoje cheia de química. Aleluia, cujo nosso corpo físico hoje já não tem mais, aleluia, louvado seja Deus, como suportar, aleluia, passar um jejum como esse. É óbvio que a gente vê hoje, se não me falha a memória, o que o corpo físico hoje suporta sem água e sem alimentação são 72 horas consecutivas. E mesmo assim, a sua carne ela fica completamente debilitada. Aleluia, eu falo porque já puxei o jejum de 72 horas e não foi fácil. Aleluia, louvado seja Deus, mas eu precisava pôr esse propósito diante de Deus, porque eu precisava de uma grande vitória da parte dele. E sabia que eu só adquiria por meio de um sacrifício um pouco mais puxado. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você vai dizer para mim: mas a palavra diz que o Senhor quer obediência e não sacrifício. Eu concordo perfeitamente com você. Mas se um dia você não afligir a sua alma, vai passar o que passou os discípulos. Observa que o texto também vai nos mostrar que os discípulos lutaram para expulsar um demônio. Aleluia, e não conseguiram. Aleluia, louvado seja Deus. Levaram aquela pessoa até Jesus para que aquele demônio fosse expulso. Jesus foi e expulsou. E os discípulos interrogaram o mestre perguntando: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus foi objetivo em dizer: é por causa da vossa fé.
E tem casta de demônio que não sai senão por meio de jejum e oração. Mas não é o jejum parcial não, querido. É o jejum que agrada a Deus. É o jejum que faz você afligir a sua alma. Se você tem a capacidade de fazer 12 horas de jejum, se você faz 5 horas apenas, aleluia, louvado seja Deus, sem afligir a sua alma, também não está sendo agradável a Deus. Mas se você pode fazer 12 e faz 13, passa a ser um sacrifício de tolo. Então faça no seu limite, enquanto o seu corpo ele suporta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aí muitos outros exemplos. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos Paulo também, ele fazendo o seu jejum. Você quer ver? Abra comigo Atos capítulo 9 e versículo de número 8 e 9, que diz assim a palavra de Deus: Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa nenhuma, e guiado pela mão conduziram para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, com carta para perseguir os cristãos, aleluia, o raio de luz bateu do céu sobre ele, e a voz que bradava, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O texto vai nos mostrar que ele caiu de seu cavalo, aleluia, louvado seja Deus, e quando fitou os olhos na luz, ele já não enxergava nada, e passou-se 3 dias cego, sem comer e sem beber. Foi dali que começou o seu ministério, o seu chamado, aleluia, onde o próprio Jesus disse para ele: duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. E ele perguntou: quem é, Senhor? Aleluia, e Jesus respondeu para ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Observa que ele começou o seu ministério com 3 dias consecutivos de jejum, aleluia, louvado seja Deus, e sem comer e sem beber. Quem ensinou para você, quem está te ensinando, aleluia, que Deus ele recebe o jejum parcial, é porque é fraco de Bíblia, não tem conhecimento do Evangelho de Cristo, não tem conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O verdadeiro jejum que agrada a Deus é que um dia você aflige a sua alma, aleluia, que humilhe-se perante o Senhor, para que Ele possa atender ao seu propósito. Louvado seja o nome do Criador. Aleluia, louvado seja Deus. Quer ver outro exemplo de jejum? Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Aleluia, versículo de número 2. 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Aleluia. Jesus nos deixou o exemplo, amado. Aí você pode me dizer: mas era Jesus. Mas Jesus, quando eu falo, ele não era 100% Deus, como alguém tem nos ensinado. Aleluia, inclusive eu gravei um vídeo a respeito da identidade, quem é Jesus, eu vou deixar aqui, aleluia, louvado seja Deus, nos cards aí para que você acompanhe, porque quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele não foi 100% Deus, ele foi 100% homem. Aleluia, como explícito lá no vídeo que nós gravamos, depois eu peço que você acesse ele lá. Aleluia, louvado seja Deus, a palavra nos mostra que ele se despiu de toda a sua divindade, e se fazendo homem, sendo obediente até a morte de cruz. Aleluia, então ele fez o jejum de 40 dias e 40 noites, e depois de jejuar ele sentiu fome. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É outro exemplo que nós vemos do jejum, ele não comeu e nem bebeu. Quer outro exemplo? Aleluia, abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o verso 30. Atos capítulo de número 10, versículo de número 30. Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, às 3 horas da tarde. Louvado seja Deus. Homem piedoso que também jejuou. Aleluia, glória a Deus. E o texto bíblico está nos mostrando aqui, amados, aleluia, louvado seja Deus, que Cornélio ele jejuou por 4 dias. Aleluia, louvado seja Deus. Observa que esses homens do passado tinham seus jejuns mais prolongados, porque a sua sustentação física, aleluia, não era a mesma sustentação física nossa.
pois o nosso alimento da atualidade é cheio de química, é frutas amadurecida à força, é verdura, aleluia, amadurecida à força, legume, aleluia, louvado seja Deus, cheio de química, aleluia, louvado seja Deus. O nosso cereal está uma catástrofe, aleluia, nós estamos 100% sem opção de alimentação, por isso que o nosso corpo físico ele não suporta um jejum assim tão, aleluia, prolongado, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Mas para um jejum que agrada a Deus, querido, faça aquilo que o seu organismo ele suporta, aleluia, louvado seja Deus. Você que aprendeu a respeito desse tal de jejum, aleluia, parcial, exclui isso do seu vocabulário, isso não é aprazível a Deus, aleluia. E já tem crentes relaxados na atualidade, que ele não jejua, aleluia, de maneira nenhuma, aleluia, glória a Deus, mas quando ele precisa fazer um exame, que o médico exige que ele jejue, aí ele passa a jejuar. Eu acho incrível, desobedece às ordenanças de Cristo, de Deus, para obedecer às ordenanças do homem. Eu acho incrível. Portanto, amado, aleluia, vamos aprender a fazer um jejum. Quando fores jejuar, aleluia, entra no teu aposento, fecha a tua porta, aleluia, dobre lá o seu joelho e apresente ao Pai: Senhor, eu te apresento esse meu pequeno e humilde sacrifício de jejum, e apresenta a Deus um propósito. Quando você for entregar, não faça diferente, volte lá para o teu quarto, dobre o seu joelho novamente e diz: Senhor, aleluia, glória a Jesus, eu te entrego esse meu pequeno e humilde sacrifício de jejum, da qual te fiz nesse tal propósito, aleluia, louvado seja Deus, e creia que o mestre vai te responder, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Para mim finalizar minha fala, louvado seja Deus, a nossa irmã Daiane Silva, que solicitou esse assunto, ela lançou uma pergunta, aleluia, dentro dos comentários, dizendo se o jejum é válido dormindo. Aleluia, eu te respondo, minha irmã, te fazendo uma pergunta: que sacrifício e que aflição de alma a senhora vai sentir dormindo? Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, o teu jejum ele é contado a partir do momento que a senhora se despertou. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Jejum de quem está dormindo não é jejum. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão Donizete, eu apresento o meu jejum meia-noite, jejuo até meio-dia. Aí eu te pergunto: que hora foi que você despertou-se? Despertou às 7 da manhã até meio-dia? Então seu jejum é contado das 7 da manhã até meio-dia. Aleluia. À meia-noite você pode ter orado, mas o seu jejum válido e contado passa-se a ser do momento do seu despertamento até o momento que você entrega. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E além do mais, o nosso corpo físico, amado, aleluia, da última refeição que a gente faz, glória a Deus, até o início do nosso próximo jejum, aleluia, tem que ter no mínimo 7 a 8 horas. Aleluia. Você jantou, o seu jejum ele é válido a partir do momento que o seu estômago esvaziou. Por que o espaço de 7 e 8 horas? Aleluia. É o espaço, aleluia, louvado seja Deus, que a sua alimentação, as proteínas, as vitaminas que os alimentos ele te propõe, aleluia, louvado seja Deus, ele passa, aleluia, louvado seja Deus, do seu, aleluia, estômago, aleluia, até o seu intestino delgado, aleluia, até o projeto da sua digestão, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Você janta normalmente, aleluia, agradece a Deus pelo dia, vai dormir, quando você desperta, dali sim é contado o seu jejum, mas também não é um jejum, aleluia, cujo remédio você pode tomar, não é o jejum que você pode degustar da água, porque jejuando tomando água a gente faz até uma semana se possível. Aleluia, louvado seja Deus, porque o nosso corpo ele depende de água, é tanto que a ciência nos mostra, aleluia, que o nosso corpo físico ele depende de cerca de 70% de água. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, o jejum que agrada a Deus, o profeta Isaías ele foi claro para mim finalizar minha fala. Vamos voltar ao texto inicial aí, em Isaías capítulo 58. Por que jejuamos nós e tu não atentaste para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Houve essa pergunta no meio de Israel. E ele respondeu: contudo, o dia que você jejua, vocês prosseguem nas vossas empresas e exploram os vossos trabalhadores.
Aleluia, louvado seja Deus. Para contendas e debates você jejum. Esse tipo de jejum Deus não se agrada. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. É esse o jejum que eu escolhi, que um dia o homem humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que ele escolheu. É um dia de humilhação para você e para a sua alma. É um dia de separação. Aleluia, louvado seja Deus. Se você não passa por esse dia de separação, esse seu jejum, ele não vai ser agradável aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Portanto, amado, vamos aprender a jejuar. Aleluia. Existe casta de demônio que só sai por meio de jejum e oração. E para mim finalizar minha fala, já prestou atenção que quem, aleluia, te impulsiona a fazer o jejum parcial são aqueles crentes liberais, aqueles crentes da porta larga? Aleluia. Quais são eles? Eu vou deixar nos cards aqui. Eu gravei um vídeo a respeito do caminho da porta estreita e da porta larga. Eu vou deixar nos cards aqui para que você assista lá e acompanhe. Louvado seja Deus. Mas pode observar, aleluia, cheio de libertinagem. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O fator de que Deus recebe a sua oração em seu jejum, você precisa estar em contato com Ele. Você precisa estar em obediência e observação à palavra dEle. Fora disso, amado, o seu jejum, ele não é aceito. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo, ele venha introduzir essa palavra aos vossos corações, e aguardo a você nos comentários para abordar o vídeo. Aleluia, louvado seja Deus, o próximo assunto dos próximos vídeos, amém? Irmã Daiane, aleluia, que Deus abençoe a senhora pela participação em nosso canal Derrubando Raciocínios. Aleluia, louvado seja Deus. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Aleluia, e dentro dos textos citados, eu peço à senhora, busque as concordâncias dentro da sua Bíblia, e eu acredito que o Espírito de Deus, que é o nosso professor, ele vai te ensinar melhor, amém? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar em sua rede social para que a gente possa abranger o maior número de pessoas possível. Aleluia, louvado seja Deus. Nos siga também pelas redes sociais como o Facebook, @derrubando-raciocínios.com.br, e também pelo Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo permaneça na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.